Você já parou para pensar quantas vezes você se comparou com outras pessoas rolando o feed? E em como isso te paralisou ao invés de te motivar? Oi, eu sou a Giza e esse é o Dando Voz aos Meus Pensamentos, um podcast onde a alma fala e talvez você se escute também. Esse tema de comparação é algo muito recorrente já na minha vida. Acho que por eu ser atriz também, por ser artista, né? Acho que nós artistas, no geral, a gente tem um pouco disso, né? De querer se comparar com os outros. Mas eu gosto de sentir, para trazer os temas aqui no podcast, do que vai acontecendo durante a semana, algo que me marca. E se eu acho que me marca, que me toca e que me faz refletir sobre, eu acho importante trazer. E esse tema surgiu muito na última semana e nessa também um pouco, né? Porque hoje é quarta-feira, o dia que eu tô lançando o podcast. De como os meus amigos também falando isso. Falando, nossa, eu fico rolando o feed, eu fico fazendo as coisas e quando eu vi eu não fiz nada do que eu tinha planejado, eu não dei início, eu não dei segmento no meu projeto, porque eu acho que eu não sou bom o suficiente. E eu me pego também caindo muito nessa armadilha, assim, de não se sentir boa o suficiente, não me sentir pronta. E eu acho, assim, que a rede social, ela é um grande buffet, né? Entrega muita coisa ao mesmo tempo, são muitos estímulos. E eu sei que na época dos nossos pais, dos nossos avós, não tinha tanta coisa. Isso foi se aprimorando, se aperfeiçoando com o tempo, né? Na época dos nossos avós, talvez era só o rádio, aí depois começou a ter a televisão. E agora pra gente a televisão é rádio, é as redes sociais, a internet, o tempo inteiro ali. É muita coisa para você pensar, assimilar. Ao mesmo tempo que isso é bom, porque você consegue ter lugares, né, para fazer melhores pesquisas, para aumentar seu conhecimento, seu vocabulário, seu entendimento sobre as coisas. Mas também ter tudo isso ao mesmo tempo nos paralisa. E eu acho que eu não me sinto sozinha. Bom, eu tenho certeza que eu não me sinto sozinha, porque eu tô falando comparado ao que eu venho escutando dos meus amigos, das minhas amigas, no decorrer da minha vida, mas eu sinto que agora tá muito mais latente isso. Por exemplo, teve um dia que eu, assim, não, agora eu vou escrever o roteiro dos meus vídeos e tudo mais. E quando eu vi, eu me distraí, comecei a ver um vídeo aqui, um Reels aqui, um TikTok ali. Quando eu olhei no relógio, passou 1 hora. Eu não tinha feito nada. Eu me senti inútil. Eu me senti, sabe, tive aquela sensação de não merecimento, de achar que eu não era suficiente. E às vezes você está passando por isso. Eu acho que tem formas da gente tentar, né, reverter isso. Talvez, eu sei que não existe tipo uma receita de bolo, né? Até porque cada pessoa tem uma vivência, tem uma história, tem uma trajetória, tem uma rotina. Mas eu acho que pequenas coisas que a gente faz pode fazer a diferença no nosso dia a dia, na nossa vida, e pode tentar aos poucos ir abafando essa voz crítica que fica na nossa cabeça e que nos atrapalha. Uma coisa que eu faço, já tem uns anos,
E eu acho... Bom, tem me ajudado muito. E assim que eu acordo, eu não pego meu celular e vou olhar a rede social, vou olhar o WhatsApp, tanto que eu demoro a responder, tipo, bom dia, essas coisas. Tipo assim, eu posso acordar 4 da manhã, 5 da manhã e responder a pessoa 10 da manhã falando bom dia. A pessoa, foda-se se ela achar que eu acordei 10 da manhã, mas aí, problema dela. Mas eu não pego o meu telefone pra fazer isso, e é uma coisa que me ajuda. Porque assim, eu não me distraio logo pela manhã. Logo que eu acordo, não pela manhã, mas assim, logo que eu acordo. Eu gosto de pegar meu celular, escutar a frequência, porque eu tô numa era, assim, que eu gosto muito de meditar. Meditar tem me ajudado muito. E é uma das coisas que eu faço que me ajudam a não enlouquecer e a ter um pouco de sanidade, sabe? De tentar neutralizar um pouco esses estímulos que a gente recebe durante o nosso dia a dia. Outra coisa que eu acho interessante, eu tenho algumas amigas que fazem, eu também faço, eu faço no Instagram. Tem algumas amigas que colocam, tem aplicativos que você coloca, que o próprio celular meio que bloqueia a rede social para você não ver em determinados horários ou não te chegar a notificação. Eu faço isso no Instagram, acho que ele tem algum lugar lá que você consegue colocar para não te notificar a partir de determinado horário, e eu faço isso à noite, e é muito bom, e tem me ajudado muito, e tem diminuído, tipo, as ansiedades noturnas e tudo mais. Eu acho que isso é legal. A gente também não, sei lá, não colocar metas grandiosas. Não tô falando pra você não pensar grande, eu acho que a gente tem que sonhar grande, a gente tem que pensar grande, e a gente tem que desejar sempre o melhor pra gente. Mas como meta diária, para você ir fazendo as coisas, eu acho que a gente tem que começar aos poucos. Não colocar, sei lá, por exemplo, vou fazer um roteiro de 10 páginas. Não, começa, se eu conseguir escrever 5 frases, já é um início, daí vai fluindo. E quando você vê, você vai tendo um fluxo de ideias bacana, quando você não se coloca nessa pressão, nessa obrigação de fazer algo ali. E isso, eu tô falando roteiro e tudo mais porque eu sou atriz, mas assim, porque eu gosto de escrever também. Mas aplica no seu dia, não importa, sei lá, tem que ver, sei lá, você é advogado, tem que ver 5 petições por dia. Começa com uma, e quando você vê, você vai estar vendo 10, e você antes se cobrava por fazer 5 e não conseguia, sabe? É mais de não se cobrar e ir fazendo aos poucos, sabe? E eu acho que pausas são importantes. A gente não querer fazer tudo muito rápido ou querer dar conta de tudo. Fazer pequenas pausas ajudam, porque faz você clarear a sua mente, descansar e o corpo, porque eu acho que a gente não precisa ser difícil, não precisa ser forçado. Pode ser leve, e eu acho que as pausas ajudam nisso. E quando você pausa, você consegue respirar. E eu acho que a respiração está muito interligada nisso, em como a gente conduz a vida. Porque quando você presta atenção na sua respiração, você se torna presente. Eu acho que essa é a maior dica de todas aqui. Tudo que você for fazer, por maior ou menor que ela seja, esteja presente. A presença é fundamental. Eu vi um post esses dias que me tocou muito, que falava assim, eu me dei conta que eu não era mais feliz quando eu era criança por eu ser criança, mas eu era mais feliz porque eu era presente. Porque a criança, ela não está preocupada com o que as pessoas vão pensar, ela só faz, ela só vive, ela só se diverte. E eu acho que é isso que a gente tem que trazer até para a nossa vida adulta, é continuar sendo criança, continuar estando presente, continuar se divertindo. E assim, a grama do outro sempre vai ser mais verde, você sempre vai achar que a grama do outro é mais verde.
E às vezes a grama do outro é mais verde porque a grama do outro é sintética, ela nem é de verdade. Às vezes ele tinha uma grama lá de verdade, mas ele matou ela. Cansou de matar a grama e falou assim, acho que o que funciona para mim é ter uma grama sintética. E tá tudo bem, não tá errado o seu vizinho ter a grama sintética. O que tá errado é você se comparar com ele. Querer que a sua grama seja mais verde, sendo que a dele é sintética, sabe? Às vezes o que vai funcionar para você é também ter uma grama sintética. E tá tudo bem. E óbvio que isso não é sobre grama, né? Nunca é. E a gente também, eu acho que é muito importante a gente também se dar a devida desimportância. Eu acho que a gente não é tão importante assim. Eu acho que a gente tem que ser importante, mas pra gente. Acho que você tem que ser a pessoa mais importante do mundo pra você. Você com você. A gente tem que amar o próximo. A gente temos que ter empatia. Temos que ter responsabilidade afetiva, óbvio, com as outras pessoas. Mas a gente tem que ser a prioridade em tudo. E, cara, as pessoas vão olhar pra você, vão olhar para as coisas que você fez e elas podem até te criticar ou comentar ou até pensar alguma coisa, mas assim vai durar 5 minutos. Depois ela vai se distrair, porque, como eu disse, a internet é um cardápio, né? De vários estímulos. Então, ela vai olhar outra coisa e já vai estar criticando outra coisa, vai estar, sei lá, admirando outra coisa. Até quem nos admira, não admira o tempo todo, sabe? É tudo cíclico. Então, se dá a devida desimportância, né? Não se sentir tão importante assim, se colocar no nosso lugar e fazer, porque daí quando você não coloca essa obrigação de ser bom, de ser importante, que os outros vão pensar, você vai e faz e você não se importa. Tipo assim, se tá bom pra mim, é isso que importa. Se eu tô feliz. E eu acho que outra coisa muito importante também é a gente ouvir as nossas ações ou inspirações, né? Sabe aquelas ações inspiradas que surge uma ideia do nada, você não sabe por que surgiu, mas você sentiu que você tinha que fazer? Eu acho que ela não vem à toa, é uma mensagem do universo. Por exemplo, esse podcast foi uma ação inspirada. Veio uma ideia, eu tentei abafar, ela veio de novo, aí eu falei, tudo bem. Foi um dia que eu não estava bem. O primeiro podcast nasceu num dia que eu tava, tipo, na merda, me sentindo o cocô do cavalo do bandido. Mas eu falei, cara, é isso, eu vou fazer. Porque, de alguma forma, eu vou estar ajudando outra pessoa. E outra coisa, ação inspirada, eu sinto que elas sempre são ligadas ao outro. Nunca a gente. Eu sei que a gente tem que ser a pessoa mais importante, mas o que você vai fazer tem que, sei lá, agregar de alguma forma a sociedade, o mundo, fazer sentido não só para você, mas para outra pessoa. Mas você não tem que fazer pensando nisso, que tem que fazer sentido para outra pessoa. Nunca. Porque daí você paralisa o fluxo e coloca uma resistência que não precisa. Bom, eu acho que essas são as dicas. E esse é o tema que tem rondado ou me tirado o sono nos últimos dias. E eu senti de vir falar isso aqui. Eu espero que te ajude de alguma forma, que faça sentido. E senti vontade de falar agora também. Para de se criticar. Começa a valorizar as suas pequenas coisas. Faça um journal, sei lá, de manhã ou à noite, quando você for dormir, do seu dia, de coisas boas que aconteceram. Seja uma palavra, um bom dia que alguém te deu, anota. Porque aos pouquinhos você vai reprogramando a sua mente para você ter o ponto de vista mais pro lado positivo do que pro lado negativo. Porque a gente tem uma mania, né, de se criticar o tempo inteiro e de só ver defeito. E eu acho que quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a reprogramar a mente e começa a se policiar mais. Até quando você fala alguma coisa, sei lá, dá um exemplo aqui. Minha memória, tipo,
Teve uma época que minha memória tava uma merda. Aí eu comecei a reparar que eu tava uma merda de tanto que eu falava. Nossa, minha memória é uma merda. Ai, eu não consigo lembrar isso. Ai, eu não consigo lembrar que... Nossa, eu esqueço das coisas fáceis. E realmente comecei a esquecer. Aí eu comecei a me policiar. A hora que eu falava, tipo... Nossa, minha memória não presta. Aí eu... Opa, não. Cada dia estou me lembrando das coisas. Aos pouquinhos a minha memória vai melhorando. Tipo, e você vai ali reprogramando, seja, sei lá, com crenças limitantes de dinheiro, sobre relacionamento, sobre você mesmo, sobre merecimento, sabe? Não se critica. E se você está ouvindo isso pelo Spotify, se você puder avaliar, você vai estar me ajudando e vai ajudar o meu canal, não sei se é assim que fala, mas enfim, eu sou nova aqui, a crescer. E se você estiver no YouTube também puder me seguir, também vai receber os próximos vídeos. É isso, espero que tenha feito sentido e nunca se esqueça, abrace o teu jardim e floresça. Beijinhos!